como cuidar e preservar os nossos nervos? Praticando atividade física. A maior evidência que nós temos hoje para tratar as doenças neurodegenerativas e as doenças neurológicas, inclusive quando nós pensamos, puxa, um indivíduo que teve um AVC e sempre praticou atividade física, um indivíduo que teve um AVC e nunca praticou atividade física, ele era mais sedentário, trabalhava demais e não tinha tempo ou não priorizava cuidar desse remédio natural que todos nós temos e que tem um impacto muito maior que a maioria das medicações que nós tomamos hoje, que é a atividade física, a história clínica, a forma que vai ter a recuperação neurológica é completamente diferente. Porque quando nós temos uma atividade física regular, inclusive a atividade aeróbica, que é bastante relevante, mas lembrando também da preservação da massa muscular, então fazendo musculação, nós temos aí indivíduos que vão ter uma reserva motora muito maior. Então, quando impactado por qualquer dano neurológico, por uma doença inesperada, por um acidente, qualquer condição dessa, a condição clínica que ele vai ter para recuperar e para ser tratado vai ser completamente diferente. Ah, mas vamos lá. Quer dizer, então, que eu fui sedentário e agora eu fui acometido por uma doença neurológica. Então, não dá mais para mim. Não. Você tem que entender que hoje você pode fazer diferença fazendo a atividade física que você conseguir. Entendeu? Seja mínima, porque tem condições que o indivíduo muitas vezes tem um acometimento extenso de qualquer doença neurológica, por vezes é um acometimento mais focal. Mas sempre, sempre, a atividade física vai ser o grande remédio para melhorar aí e preservar os nervos, como o meu colega comentou e perguntou. Outra questão é o sono, hábitos alimentares, evitar o álcool. O álcool realmente não tem benefício neurológico para nenhuma condição que nós podemos entender, não é saudável o álcool. Então, quando consumido, que seja com bastante moderação, o estresse, a sobrecarga, essa ideia hoje que está buscando, acho que a gente está num momento histórico que as pessoas também estão tomando cuidado de pensar, preciso ter um tempo para meditar, para refletir, para respirar. Ele é muito importante, o nosso cérebro, ele precisa de momentos de fazer nada, de relaxar um pouco, porque nesses momentos potencializa áreas que vão permitir novas conexões para facilitar novos aprendizados que a gente venha desenvolver, novas criatividades para desenvolver novas tarefas, novos atos motores, novas capacidades de escrita, de leitura, de compreensão, de articulação de discurso, muitas situações. Eu acho que isso seria a resposta que eu tenho para essa questão. Sempre a atividade física, como eu faço as campanhas aí da saúde mental, sempre eu estou incentivando o quê? A atividade física, porque é exatamente isso. As doenças mentais, né, algumas patologias, têm se tornado as maiores doenças nos dias atuais. Porque várias pessoas vão ter ansiedade, vão ter vários outros tipos de doenças, né? A depressão, enfim. E a atividade física ajuda em todas elas, né? Não tem, eu acredito que não tenha um profissional da área da saúde que não indique a atividade física, né? A meditação realmente, porque o cérebro da gente é tão cheio. A gente vive numa cidade grande, no nosso caso em São Paulo. É a violência, é o trânsito, já começa aí, né? Sai de um trabalho, entra em outro, vai para outro lugar. Esse deslocamento, tudo isso vai gerando o quê? Um estresse na pessoa.
Se ela não, isso falando de uma pessoa que tem uma vida comum. Se a pessoa ela não tiver essas válvulas de escapes, que são as atividades físicas, o problema para ela cuidar da mente dela, ela não vai conseguir avançar. Em algum momento, essa pessoa vai se entregar à doença, né? Porque ter ansiedade, ser medicado por ansiedade, por exemplo, e você fazer a atividade física, isso já diminui o quê? As doses medicamentosas, Perfeito, né? perfeito. E isso vem muito legal a sua observação de você trazer desse seu trabalho, de conscientizar e maximizar o olhar que nós temos que ter para as doenças mentais, para as dificuldades aí que as pessoas têm na rotina e o quanto a atividade física impacta nisso, que quando nós olhamos para a área da neurologia, que a gente está discutindo aqui também, dos transtornos de movimento, nós vemos, na maioria dos transtornos de movimento, sintomas que nós denominamos motores, e esses são sintomas de movimento clássicos, que todo mundo está vendo, mas nós temos também os sintomas não motores. E muitas vezes os sintomas não motores, eles impactam a qualidade de vida, os estudos científicos mostram dessa forma, de forma muito mais significativa a qualidade de vida do indivíduo. Então, muitas vezes pacientes com distonia, por exemplo, um sintoma não motor é a dor. Outro sintoma não motor importante é a alteração do humor, é a ansiedade. E essas situações, elas impactam muito a rotina de trabalho, a rotina de convivência familiar, a rotina de convivência com amigos. Então, nós temos que entender que a atividade física ela é um modulador de todo esse complexo. Ela atua tanto ajudando a preservar o motor, como controlando e colaborando em equilibrar e, por que não,